Durante sessão da CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros, um pedido do senador Humberto Costa causou discussão e debates. O senador requereu a investigação de uma motociata da qual o presidente Jair Bolsonaro participou em São Paulo. O senador Ciro Nogueira perguntou: o que tem a ver isso com a epidemia? E lembrou que todos os presidentes da República fizeram suas manifestações e suas viagens. O senador disse: toda a fala do senador Humberto não tem nada a ver com a pandemia. O senhor está falando de gastos, não tem nada a ver com a pandemia. Após o senador Humberto Costa afirmar que a motociata teria relação com a pandemia devido às regras do governo do estado de São Paulo, o senador Marcos Rogério questionou a pertinência temática do requerimento, explicando: CPI investiga fato determinado, e o fato determinado aqui é apurar ações e omissões do governo federal, dos governos estaduais e municipais relativas à pandemia. Essa motociata não tem nada a ver com o objeto dessa CPI. Caso fosse, também teríamos que fazer um adendo a esse requerimento para investigar também os partidos de esquerda e os movimentos de associações que mobilizaram o Movimento Vermelho, que foram às ruas recentemente em algumas ocasiões, inclusive no estado de São Paulo, onde ele diz que a regra diz que não pode. Lá teve. Em Brasília, onde a regra diz que não pode, lá teve. Ou seja, quando é de esquerda, é democrático e é movimento popular, mas se é do presidente, não pode. O senador acrescentou: querer trazer esse tema para o âmbito da CPI me parece completamente desarrazoado, fora de contexto e que os argumentos de fundo não se sustentam. Os partidos políticos do PT ou DEM dispõem de recursos públicos. É dinheiro público e foram feitos vários eventos Brasil afora dos movimentos de esquerda. Se é vermelho é democrático, mas se é verde e amarelo aí não, é outra coisa. O senador Jorginho Mello afirmou: não tem nada a ver esse pedido de informação, apontando: vai ser a CPI de tudo. Nós temos fato determinado e é isso que nós temos que seguir. Assista. Item 9. Requerimento 862/2021 do senador Humberto Costa. Pedido de auditoria ao Tribunal de Contas da União, motociata. Senhor presidente, Discussão, senador Humberto Costa. o motivo desse meu pedido é que há aproximadamente 2 semanas atrás, o senhor presidente da República mobilizou toda a estrutura da presidência da República, assessores, seguranças, pagamento de diárias, 4 aviões e um helicóptero que ficaram sobrevoando essa passeata que foi, essa motociata que foi feita. A justificativa que foi apresentada pelo presidente foi entregar uma boina a um aluno do Colégio Militar de São Paulo, aluguel de motocicletas, infringência à lei de trânsito do nosso país e tantas coisas. E eu, então, resolvi solicitar ao Tribunal de Contas da União que faça uma auditoria nos gastos dessa viagem dele a São Paulo e da realização dessa motociata, porque eu entendo que diz respeito a um ato de conteúdo político eleitoral e não a uma atribuição específica do cargo do presidente da República. Então, o objetivo de pedir auditoria é esse. Senador Ciro Nogueira. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu queria contra-argumentar o meu nobre e querido Humberto. O que é que tem a ver isso com a pandemia do Covid? O que é que tem a ver os gastos da presidência? Que eu não quero entrar no mérito. Acho que diversos presidentes da República já passaram pelo nosso país e que fizeram suas manifestações, suas viagens. Nós estamos num momento de pandemia, é lógico, mas em toda a fala do meu querido amigo Humberto, não se trata de nada de pandemia. O que é que... Não tem nada a ver. O senhor está falando de gastos. Do deslocamento do presidente, da segurança do presidente. Isso não tem nada a ver, senador Humberto Costa. Então eu tenho que manifestar, por esses argumentos que o senhor apresentou aqui hoje, contrário a essa proposta.
Não, presidente. Eu entendo que tem Senhor tudo presidente. a ver, porque na verdade foi um evento realizado contra as determinações do próprio governo de São Paulo em relação à pandemia, promovendo aglomeração e, como tal, se enquadra numa situação em que houve total desrespeito às normas que estão previstas para o enfrentamento à pandemia. Senador Marco Rogério. Senhor presidente, eu queria fazer aqui uma contra-argumentação no seguinte sentido. Primeiro, o senador Ciro Nogueira sustentou exatamente o ponto. Pertinência temática. CPI investiga fato determinado. E o fato determinado aqui é apurar ações e omissões do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais relativos à pandemia. Essa motociata não tem nada a ver com o objeto dessa CPI. Mas caso fosse, no exercício extremamente elástico, a interpretação do senador Humberto Costa, e pelo último argumento que ele apresentou, nós teríamos que fazer um adendo a esse requerimento, para que se investigasse também os partidos de esquerda e os movimentos de associações que mobilizaram o movimento vermelho, que foram para as ruas recentemente, em algumas ocasiões, inclusive no estado de São Paulo, onde ele disse que a regra diz que não pode, lá teve. Em Brasília, onde a regra diz que não pode, lá teve. Ou seja, quando é de esquerda, é democrático, é movimento popular. Mas se é do presidente, não pode. Então, respeitosamente, eu não quero entrar no mérito aqui em relação ao que foi feito, como foi feito e tal. Existem instrumentos próprios, e esse requerimento do senador Humberto, se ele quiser apresentar no plenário do Senado Federal, para que o Senado Federal expeça esse expediente ao Tribunal de Contas, é uma outra situação. Agora, querer trazer esse tema para o âmbito da CPI, para deliberar aqui, presidente, me parece algo absolutamente desarrazoado, fora de contexto, e que os argumentos de fundo não se sustentam. Porque se esses argumentos são válidos, então faça-se um aditamento para investigar. Porque os partidos políticos, do PT ao DEM, os partidos políticos hoje dispõem de recursos públicos. Você não tem recurso privado nos partidos políticos. Não há captação privada. Ou é doação pessoal, ou é dinheiro público. E foram feitos vários eventos Brasil afora dos movimentos de esquerda. Então, respeitosamente, cobram do presidente aquilo que a esquerda está fazendo o tempo todo. Só que lá eles dizem, não, aqui é movimento popular, aqui é movimento democrático. Se é vermelho, é democrático. Mas se é verde e amarelo, aí não, aí é outra coisa. Então, eu respeito absolutamente as posições de cada senador aqui, mas não acho que seja o caso da gente trazer para a CPI esse tipo de expediente, porque foge o escopo de atuação da CPI, presidente. Senador Jorginho Melo, com a palavra. Presidente Omar Aziz, eu quero, de forma muito respeitosa, também na esteira do que argumentou o senador Ciro, o senador Marco Rogério, não tem nada a ver esse pedido de informação. Se quiser saber do gasto, o Senado Federal pode fazer isso. A CPI não pode ficar com esses adminicos, senão nós não vamos, aí vai ser a CPI de tudo. Nós temos fato determinado e é isso que nós temos que seguir. Então não é razoável aprovar um requerimento para saber de uma motociata. Então eu quero ponderar os senhores e senhoras senadores que esse requerimento não pode ser aprovado. Em votação, o pedido de destaque do senador Marco Rogério em relação ao pedido de informação do TCU. É isso, senador Renan Calheiro? É isso. Os que aprovam o requerimento do senador... Já é o mérito. Agora é o mérito. Os que aprovam o requerimento do senador Humberto Costa permaneçam como estão. 2, 4. 2, 4. O senador Reis, o senador Jader Barbalho está presente e ele é o suplente do senador Eduardo Braga. Então, está aprovado porque tem 2 votos, senador Tasso, senador Vamos Jader. fazer de forma nominal, presidente? Sim, vamos lá.
Senador Eduardo Braga. No lugar dele, senador Jader Barbalho. Aprova, sim. Senador Renan Calheiro. Está aqui no vídeo. Coloca o vídeo aí, por favor. Eu não vou te enganar, né, senador Marco Rogério? Eu vou. Por favor, né? Eu ouvi a voz do Jader. Saudade dele. Pronto, tá aí o Jader na tela, para todo mundo ver. Ok, Matar senador a saudade. Jader Barbalho, olha aí. Mas ninguém ouve a voz do Jader nunca, não, é? Pergunte para ele, senador. Libera os... Em votação. Em votação. Leitura labial é fácil. Quem vota sim, vota com o requerimento do senador Humberto Costa. Quem vota não, vota com... Senhor presidente, eu confio na sua palavra, não é isso, mas deixa o senador Jader falar ali. Senador Jader. O problema de áudio tá lá. Não, mas toda vez esse problema de áudio? Toda vez esse problema de áudio. Eu não acredito. Agora você vai consertar lá. Manda ele fazer um aceno de positivo. Pronto, tá ali, ó. Senador Jader, vota sim. Sim, olha, tá agora vendo? Agora tá, ok? Tá bom. Mas toda vez essa questão aí não vai, com mímica não dá, tem que consertar esse microfone julgado. Senador Renan Calheiros. Sim, voto simples. Senador Ciro Nogueira. Com o requerimento do senador Humberto. Não. Senador Eduardo Girão. Não. Senador Tasso Gereissati. Sim. Sim. Senador Otto Alencar. Sim. Senador Marco Rogério. Não, senhor presidente. Não. Senador Jorginho Melo. Não, senhor presidente. Senador Humberto Costa. Sim, presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Sim, senhor presidente. Eu tô sem áudio também, não vão questionar meu voto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 votos sim, 4 votos não. Está aprovado o requerimento. Outro destaque, senador